Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Relembro de imediato aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, usando um celular, coloca na horizontal, porque vai ser mais fácil ver as telas que iremos apresentar, que iremos ver é, mais um capítulo dessa série que estamos vendo de crises e dores familiares, com diferentes origens. Todas são perguntas e respostas de dois livros, um dos quais a gente vai ver hoje. Nós já vimos origem em problemas, perturbações espirituais, ou seja, muitas situações de crises e dores dentro dos lares vêm da influência espiritual negativa, né? Vêm da ação de espíritos que de alguma forma querem perturbar, levar o sofrimento para dentro dos lares. Esse já foi um dos temas, um dos capítulos que nós vimos. Vimos também a questão de crises e dores vindas do passado, problemas, resgates hoje, no presente, muitas vezes difíceis. Tanto um quanto o outro, nós não compreenderíamos adequadamente essas origens se não tivéssemos a doutrina espírita dizendo: olha, tem um plano espiritual que nem sempre é positivo, tem um passado espiritual que nem sempre é tranquilo, que reflete hoje em situações, em problemas, em crises e dores para nós. O de hoje é relacionado a problemas morais nos filhos. O que é que nós queremos dizer com problemas morais nos filhos? A pergunta e a resposta, ela nós tiramos deste livro que vocês estão vendo na tela, que é Minha Família, o Mundo e Eu, que é uma psicografia do nosso amigo Raul Teixeira, que é um grande trabalhador espírita do Rio de Janeiro, tem mais de 30 livros psicografados, é um grande orador, semelhante ao que foi do Divaldo. Eles formavam uma parceria, né, no passado. E exatamente nesse livro, no capítulo 7, Filhos com Dificuldades Morais, é posto essa questão: como proceder no caso de crises no lar vindas de problemas morais nos filhos. Eles nos diz, em síntese, é o que está na tela, certo? São vários esses problemas morais: furto, roubo, fumo, álcool, drogas, uma série enorme de situações, né, que não são físicas, não é uma enfermidade, não é um câncer, não é uma outra situação, mas são enfermidades morais. Então, a questão é o que fazer, como fazer, olhando o que a doutrina espírita nos traz. O primeiro ponto que nós vamos ver é que nós denominamos de 5 equívocos, ou seja, 5 situações em que as famílias que estão vivendo essa situação têm muitas vezes de forma incorreta. É um engano de como ela enxerga a origem, a causa do problema nos filhos. E que, em função disso, o problema fica maior. O primeiro é o que está destacado: imaginar que muitas vezes o problema começou ontem. E na maioria das vezes não começou ontem, começou muito tempo para trás, muitas vezes mesmo na infância, e que se reflete na juventude. Mas mais do que ontem, nós vamos ver para frente, esse ontem não precisa ser desta vida, pode ser de uma vida anterior. Então, o problema
como muitas vezes as famílias entendem, é recente e muitas vezes não é recente. Segundo, achar que o filho, ou jovem, ou parente, ou mesmo um amigo, ele é imune àquelas situações de drogas, de álcool, de jogo. Ou seja, isso não acontece com a minha família. Não acontece com a minha filha ou meu filho. É novamente um equívoco e que coloca uma barreira visual para não ver que o problema está ocorrendo. Terceiro, transfere a responsabilidade do que está ocorrendo para os amigos, para a turma, para a escola, para o condomínio, menos que muitas vezes a origem do problema pode estar dentro de casa. Ela é, muitas vezes, aumentada, cultivada pela turma, pela escola, pelo condomínio, por onde a pessoa conviva. Mas muitas vezes é apenas um cultivo de algo que nasceu ou no passado espiritual ou dentro da própria casa. E por último, certo? É aquela velha frase que se diz: o meu filho, minha filha, meu parente, não me ouve. Mas por que ele não ouve? Muitas vezes ele não ouve porque não confia em quem está falando. Não há um elo de segurança entre um e o outro. Esse é o problema por trás real. Todos esses equívocos, eles aumentam o problema. Vamos dar um exemplo cru, trazido agora pelo nosso amigo Divaldo Franco, que tem um livro chamado Depois da Vida, que vocês estão vendo na tela. É um livro que não é do Bezerra, não é do Emmanuel, não é da Joana de Ângeles, são depoimentos de espíritos que foram atendidos no centro espírita que o Divaldo dirigia em Salvador. Reuniões de desobsessão, reuniões de esclarecimento espiritual. No final ou durante a reunião, vinha muitas vezes um mentor explicar a reunião, o que as porquê da situação que o espírito deu, ou o próprio espírito vinha e fazia uma psicografia pelo Divaldo. No caso, né, é a situação de um jovem na qual, certo, ele veio da comunicação porque ele tinha morrido, desencarnado, e os pais estavam desesperados, querendo uma mensagem do filho. Como que ele está? Que situação ele está? E a primeira coisa que ele coloca é que muitas vezes há um engano tremendo por parte dos familiares em imaginar que o espírito muitas vezes possa estar bem, tranquilo, do outro lado, quando muitas vezes ele não fez por merecer isso quando estava encarnado. E no caso específico, o rapaz faz esse alerta e depois se dá um alerta maior ainda para os próprios pais e que vale para todos nós, né? Ele diz que é o que está na tela de vocês, textual, certo? Meus pais deram-me tudo: educação bem cuidada, liberdade, amigos e dinheiro. Só não foram pais. Eu pude desfrutar de regalias, mas não pude desfrutar de uma família. Ou seja, ele está dizendo exatamente o que nós comentávamos anteriormente. Muitas vezes nós achamos que a origem do problema está no condomínio, na escola, nos grupos, nos amigos, menos com a gente. E por que ele está dando esse tipo de comunicação? Porque ele desencarnou exatamente num acidente de carro quando ele tinha
e estava dirigindo o carro logo após uma dosagem excessiva de drogas. Então ele estava, de certa forma, revoltado. Revoltado porque os pais estavam querendo saber como que ele estava, mas como que ele estava? Numa situação problemática. E essa situação problemática era fruto das drogas e ele fala, muitas vezes, fruto do descuido dos próprios parentes em relação aos seus filhos. Então ele desencarnou com 23 anos de idade. Então são essas situações, né, que muitas vezes ocorrem de crises dentro do lar e que a doutrina espírita pode nos trazer uma explicação, um entendimento sobre o porquê disso. Então tem aquelas causas, digamos assim, que estão ligadas ao condomínio, à escola, aos amigos. Tem causas ligadas digamos, aos desencontros dentro da casa da pessoa e tem causas ligadas ao passado espiritual. Aí entra muito a nossa doutrina, colocando exatamente isso que está na tela de vocês. Muitas vezes tem causas invisíveis, que são os processos obsessivos, que empurram o jovem, o parente, o amigo, por uma situação de falência espiritual e moral. Depois, muitas vezes, o jovem, ou o parente, ou o amigo, ele já é um repetente em relação àquilo que ele está vivenciando de novo nessa vida. Um viciado em jogos, um viciado em álcool, um viciado em droga, um desequilibrando e uma série de outros. Reflete já um passado que ele está revivendo no presente. Isso leva a que muitas vezes a pessoa não progrida e às vezes até desencarne, como no caso do rapaz. Então, como lidar? Primeiro, quando se descobre da situação. Muitas vezes ocorre é que se nega que a situação esteja ocorrendo. Não, isso não ocorre com meu filho, com meu parente, com meu filho, certo? Com o meu esposo, ou seja, há uma situação de revolta. O que a nossa amiga Joana de Ângeles nos diz é que esse não é o caminho. O desespero, a expulsão, o isolamento não vai resolver. Segundo, muitas vezes colocar panos quentes na situação, pagando, certo, as dívidas, pagando, certo, a situação que foi gerada, muitas vezes pode ser um primeiro passo, mas não pode ser o único. Terceiro, esconder o filho, o parente, o esposo com vergonha. Ou ele não é mais meu filho. Também não é a solução. E por último, a questão de perspectiva de futuro. Não tem solução. Ele é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Nós não somos um caso perdido. Cada reencarne nosso é uma demonstração que o Cristo não acredita que nós sejamos um caso perdido. Senão, não voltávamos. Então, a solução não é o desespero, não é colocar os panos quentes, não é esconder e não é desacreditar do futuro. É procurar a ajuda médica, psicológica, internar, orientar e bater nas portas
do plano espiritual, nas reuniões mediúnicas, nos passes, na água frutificada, nos pedidos de vibração, que é o socorro espiritual por aquilo que os médicos, os psicólogos não veem, e mesmo os juízes. E, para finalizar, como sempre, uma poesia, no caso da nossa amiga Maria Dolores, em que ela diz, falando para os filhos: Senhor, onde estiver o filho que se enganou, na sombra da aventura ou na treva humana, estende-lhe do alto a mão compassiva e forte, protege-lhe a existência, livra-o da morte. Se ele caiu no lodo em que o mundo se perde, recorda, ó Pai, a planta que ainda é verde. Se ele se fez réu na justiça do mundo, não lhe negues, Senhor, teu amparo profundo. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.